Então tá, vamos começar pelo Tantra. Fê, o que que é Tantra? Porque eu vejo na internet tantas coisas malucas, tantas informações, tantas desinformações. O que que é o Tantra? É uma religião? É uma seita? É uma pergunta que eu recebo bastante. O Tantra, ele é uma filosofia milenar matriarcal da Índia. A gente tem muitas raízes do hinduísmo, né? Então a gente tem divindades do hinduísmo, mantras, tudo mais, mas ela é uma filosofia, então não é uma religião. É muito bom que todas as religiões sejam bem-vindas no Tantra, porque o Tantra significa, a expressão em sânscrito, tan, significa expansão, liberdade. E tra é ferramenta de. Então o Tantra é uma ferramenta de expansão. E a gente usa tudo que pode, né, para expandir, inclusive o corpo. E aí que acontecem muitos problemas aí de interpretação. A massagem tântrica é linda, mas o tantra não é uma massagem, né? A massagem vem com o neo-tantra lá depois de muito tempo. Então o tantra ele honra o corpo, honra o prazer. E aí quando as pessoas me perguntam o que que é tantra, eu normalmente respondo isso. É a autorização plena do prazer. E eu acho isso muito lindo, porque a gente está um pouco desacostumado de sentir prazer que não seja um prazer muito pobre ou comercial. Quando eu digo pobre, ele é muito curto, ele depende de outras coisas e muitas vezes vem com uma culpa, vem com, né, muitas questões ali que precisam ser trabalhadas e olhadas e a gente foge. Então, assim, essa autorização plena do prazer, ela nos ajuda a ser mais presentes, mais felizes, adoecer menos, ter menos vícios, menos anestesias no dia a dia. E provavelmente é por isso que a sociedade tem tanto medo, né? Que a gente descobre o que é Tantra, porque é de dentro do nosso corpo. E é a maior parte de eu amar o Tantra, é isso que eu vou contar um pouco na live hoje, porque eu sou tão apaixonada, uma das partes que eu mais gosto é justamente isso, assim, de você não precisar tomar nada, né? Então a gente não tem que, como consagrar ayahuasca, não é um remédio, vem de dentro, né? A nossa energia da Kundalini. O que é Kundalini? Energia potencial criativa sexual. Então eu vou falar um pouco mais adiante sobre isso, mas a gente usa a nossa própria energia. Por isso que também não é uma religião. Então muitas pessoas perguntam, é uma entidade? Por que as pessoas se mexem? Que liberação é essa? É uma liberação interna e é uma expansão tão forte que muitas vezes extravasa, né? Então a gente grita, o corpo mexe e tem todos esses sintomas ali externos, mas vem tudo de dentro e não tem os efeitos colaterais, né? Que muita gente depois de alguns processos passa muito mal, não só fisicamente, mas energética e emocionalmente. E o Tantra não tem essa parte, né? Não tem esse ônus e tem um bônus maravilhoso que eu gosto muito, que é a gente usa a sombra como adubo. A sombra no Tantra, ela é uma fonte maravilhosa de cura. Então é como se o lixo ele fosse ali um combustível, a gente conseguisse, né, usar ele para uma expansão. O que que tu quer dizer com isso, Fê? Que a gente tem deusa Kali, por exemplo, que vai trazer a nossa raiva, algumas sombras nossas se transformando num prazer maravilhoso e numa força incrível. Que muitas vezes outros processos a gente quer negar, a gente quer, né, buscar uma certa, que eu brinco, ser um alecrim dourado, e tá assim, serzinho de luz. Mas o serzinho de luz vai ter uma sombra proporcional, né, gente? Isso aqui é física, a luz e a sombra, é, essa duidade aí maravilhosa. Então, eu acho que isso do Tantra é muito apaixonante, a gente conseguir olhar para nossa sombra como uma fonte não só de cura, mas de potência também. Foi uma das coisas que eu mais me apaixonei no Tantra. E no meu início, eu realmente trabalhava mais com mulheres. Já faz um bom tempo aí que eu estou super aberta a trazer todos e todes. E desde o ano passado eu voltei a dar retiro no Brasil, então a ideia é realmente um por ano, porque é muito bom dar tanto em português. Então é muito bom estar aqui hoje fazendo essa live em português, um país que minhas raízes são brasileiras, são latinas, e eu entendo que o Tantra no Brasil tem um sabor muito especial, que é uma questão da gente ter tantas vezes o corpo quase nu e ao mesmo tempo não que me fez questionar muitas vezes, assim, o quanto a gente usa um biquíni pequeno, tem, né, tá na praia e fala e posta, mas ao mesmo tempo um tabu enorme. Não só sobre a nudez, mas sobre a sexualidade. Quanto mais eu fui vivendo Tantra, mais eu fui sentindo isso. E além de sentir, ver como o Tantra pode ser uma ferramenta da gente entrar em paz com isso tudo.
E é por isso que eu criei o método do Heaven Tantra, que é um método muito diferente do que vocês provavelmente vão ver lá fora, que nada é obrigatório. Eu acredito que a gente não cura um trauma fazendo outro. A gente não precisa obrigar que a pessoa faça trocas de massagem, que faça uma meditação X ou Y. Quem já foi aos meus cursos, meus retiros, sabe. Tudo é com muito cuidado e muito carinho. Isso é Tantra. Não é forçar. Não é o que eu acho certo ser certo para você. E eu trago muita responsabilidade para meus alunos e pacientes, porque eu acho isso muito importante a gente ser dono do nosso corpo, né? Muitas vezes a gente se aliena dele, das vontades. E o Tantra é justamente isso, usar o corpo como um método de transcender. Então, o que o meu corpo está querendo? O que o meu corpo está sentindo? O que eu faço que me faz feliz? O que me move? Então, todas essas questões que o Tantra traz, com muita amorosidade, são apaixonantes. E é isso que eu sempre vou incentivar. Gente, a minha gatinha vai aparecer aqui durante a live, já veio, né? Aqui. Jolie, pra quem não conhece. Então, o Tantra, nessa questão de se permitir e se conhecer, é ali que a gente tem o ouro, a chavezinha da expansão. E o Tantra é muito além da massagem. Eu ensino massagem normalmente nos retiros, nos workshops, quando eles são um pouco mais densos, porque isso já vem do Neotantra. A questão do Tantra raiz, que é o Tantra original, ele tem como base 3 chaves. Ó, isso vai estar no quiz no final da live. Então, quem estiver anotando já presta atenção. A primeira dica é o que eu já falei, que o Tantra é uma filosofia, não é uma religião. E a segunda dica, que vai cair nas perguntas, e é muito importante, é que o Tantra tem 3 chaves: respiração, movimento e som. E eu amo trazer isso todas as vezes, todos os cursos, eu sempre repito, porque é muito importante. A gente tem muitas interpretações erradas aí na internet, ou, né, um pouco mais tendenciosas, porque eles querem vender. Mas o Tantra originalmente tem essas raízes e essas 3 chaves. Fê, o que tu quer dizer com respiração? Eu já respiro. É yoga? Eu nunca fiz yoga. Né, tô comentando as perguntas que eu recebo. Eu comecei o yoga antes mesmo do Tantra, né? E sim, é uma respiração um pouco similar do yoga, mas não é sobre regras, né? É sobre entender a tua própria respiração e usar ela como uma fonte de expansão. Então, temos várias técnicas de respiração dentro do Tantra. Respirações catárticas. O que quer dizer isso? Que a gente vai entrar em transe, né? A gente vai conseguir expandir e manipular essa nossa energia de uma maneira diferente, através da respiração. E essas respirações são muito mais ativas. O que tu quer dizer com isso, Fê? Por exemplo, meditações que a gente faz na internet, que estão muito comuns nos aplicativos, meditações guiadas, elas normalmente pedem pra gente sentar ou deitar, né? E as meditações do Tantra, elas usam a respiração de uma forma muito mais movimentada e forte e energética, assim como o movimento, que é o que eu vou entrar agora como segundo ponto. O movimento, ele é muito a base do Tantra. E o movimento não é só uma massagem, só um toque. O movimento, ele é um movimento do nosso corpo. Num corpo livre, num corpo que não tá dançando para seduzir alguém. Tá dançando para celebrar sua própria vida, né? Não é de um corpo que tá ali para servir. É um corpo ali que tá para viver e para se expressar. E muitas vezes a gente não sabe o nosso real movimento. E aí que o Tantra entra, porque a gente desliga o mental e entra num processo de mergulhar dentro de si e conseguir se conectar assim, com isso de uma maneira muito forte. E vai aos poucos, a gente vai conduzindo, vai sentindo, vai entrando nesse flow. E o terceiro ponto, além da respiração e do movimento, é o som. E o som eu amo falar, por quê? Porque o som, a gente é treinado para falar baixo, para ter um tom de voz X ou Y, muitas vezes para controlar nossas palavras, né? E aí eu vou agora já entrar pro nosso ponto mais tabu, que é o ato sexual, né? Muitas vezes no ato sexual a gente faz uma respiração, um movimento e um som muito performático, que infelizmente vem do pornô, vem da indústria do cinema, e ela não ajuda a gente a ter uma expansão, porque ela normalmente é curta, ela é super mental e performática. Então o Tantra vai no oposto, né? Então essa respiração curta do não, isso tranca. A gente quer abrir, liberar, expansão. É por isso que nas meditações ativas do Tantra a gente usa essas 3 chaves: respiração, movimento e som. Porque ela vai ajudar a gente a entender o que é o nosso verdadeiro movimento, o nosso verdadeiro som,
através de uma respiração normalmente guiada e cíclica para atingir isso. Então, assim, esse é um ponto que eu amo esclarecer, porque muitas vezes as pessoas já vão tantra massagem, tantra, né? Ou Fê, aprendi a massagem, fiz com meu parceiro, não chegamos, não foi tão bom quanto a gente recebeu de um profissional. Claro, porque a primeira vez que você está fazendo, você talvez não esteja nessa intuição, não esteja usando dessas técnicas de uma maneira muito consciente. Então é bem importante usar dessas 3 chaves de uma maneira menos sexual e menos da massagem primeiro, e usar primeiro na sua vida. Então, o ano passado até a gente inseriu como se fosse um livrinho assim do retiro para as pessoas levarem para casa, para conseguir usar micropráticas tântricas no dia a dia. Então, esclarece algumas dúvidas da filosofia, né, da questão raiz tântrica, mas também micropráticas que você pode usar no dia a dia, que é muito importante, porque muitas vezes a gente vive lá 2, 3 dias de um curso e volta para a vida e esquece. Porque a gente tem que voltar para a base, né? O básico é a fundação dessa nossa construção. Para quem está entrando agora, eu quero relembrar que vocês podem a qualquer momento fazer perguntas no chat. Fabiana está de olho. Pode destravar o microfone e o vídeo e fazer perguntas. Eu vou ter muito prazer em responder. Não precisa guardar para o final. Tá tudo certo. Tá? Voltando sobre as 3 chaves do Tantra. Meditações ativas. Fê, eu não costumo meditar. Fê, eu sou ansioso. Fê, acho um saco. Por que as pessoas normalmente não gostam de meditação, tá? Porque elas se sentem controladas, assim, como se fossem presas e a seguir alguma coisa. E aí eu acho o Tantra uma ótima ideia de se começar para quem não tem tanta prática, porque ele te deixa e te incentiva a se movimentar, a fazer sons, uma respiração mais ativa, mais presente. Então, para quem nunca fez, é muito bom. E para quem já faz, ou meditação do Vipassana, né, em silêncio, ou para quem já faz meditação guiada, também é bom, porque vai te trazer um outro olhar para essa presença. E a forma como eu conduzo é de muita presença, e a gente consegue desligar do mundo lá fora sem se dar conta. Quando a gente vê, a gente já entrou nesse mundo, e de uma forma muito natural e muito, muito leve. Porque o Tantra tem muito essa relação com o prazer, mas não o prazer só de chakra base, o prazer só sexual, né? Ele é pelo contrário, são todas as formas autorizar isso. Então a gente entra em paz, não só com o que a gente quer ser, com o que tá acontecendo, mas com a gente mesmo. E essas 3 chaves parece bobagem, mas quem já viveu sabe. Tem alguns pacientes aqui que eu já vi na live, alguns alunos, mas tem algumas pessoas novas. E eu sei que parece estranho quando a gente fala dessas 3 chaves, mas a forma como a gente conduz faz muita diferença, né? De viver elas, de expandir, de sentir. E isso ajuda muito a trazer depois para o nosso dia a dia e para relacionamentos também, né? Então, aproveitar esse conhecimento, ensinar o nosso corpo a diminuir o ritmo, a estar mais presente e poder expandir. Porque muitas vezes a gente tem uma fuga de quem a gente vive, né, naquela anestesia de prazeres que não são saudáveis a longo prazo, né, e se tornam apenas anestesias. E o Tantra não só é saudável, como ele também é uma porta para uma versão sua que talvez esteja louca para ser conhecida, desbravada, e a gente está travando ali numa prisão de expectativas sociais, de culpa, e que não é legal, né? Eu trouxe uma frase que eu amo, do Galeano. Não tem como falar de Tantra sem citar Galeano, né? Que ele diz: a igreja diz, o corpo é uma culpa. A ciência diz, o corpo é uma máquina. A publicidade diz, o corpo é um negócio. E o corpo diz, eu sou uma festa. Acredito que não tem forma mais linda de explicar o que é Tantra, de uma forma lúdica, do que essa. O nosso corpo é uma festa e ele é para ser celebrado. E as formas de fazer o nosso corpo feliz não são para virem com culpa, é para ser leve, é para ser doce. E o Tantra nos faz entrar em paz com isso. E por muito tempo eu acreditei que nós, mulheres, levávamos muito essa culpa, tínhamos muitos traumas, tudo mais. Depois eu entendi que a gente culpa tanto o masculino e a gente também não acolhe ele, né? E no último período, mais da metade aí
pro final da minha trajetória, eu tenho focado muito nisso, de honrar também esse masculino, de entender, de trazer ferramentas para a gente entrar em paz com isso. E é por isso que o meu tantra, ele não é heteronormativo, né? Não é obrigatório fazer massagem, não é só em duplas. Eu libero muito isso, porque às vezes as formas de cura são diferentes do que a gente imagina. Para algumas pessoas que estão sempre sendo objetificadas, talvez seja um ato revolucionário elas estarem vestidas. Para algumas pessoas que estão sempre tendo que falar e se expressar, seja um alívio poder ficar em silêncio. Então, assim, o Tantra realmente, ele vai te trazer o que você precisa naquele momento e vai ser uma forma de chegar onde a gente quer. Então, todo mundo com o mesmo objetivo, mas com vias diferentes. E é por isso que eu incentivo tanto a presença e tanto a intuição quando a gente vive o Tantra. Não existe só uma forma correta, não existe só um instrutor, uma linha. Eu realmente acredito que honrar cada corpo, cada história, é a forma mais linda de se seguir o Tantra e a forma como eu conduzo. Peço muito sempre nos meus retiros que vão no yoga de manhã, que continuem seguindo a alimentação ali que a gente passa nos dias, porque ajuda muito nisso, né? Fê, e o álcool, e né, tem dúvidas assim. Durante um processo mais longo, eu digo que não, mas eu digo que cada caso é um caso. Algumas pessoas já estão nessa caminhada há mais tempo, algumas menos. Então eu vejo muito na internet muitas regras, e regras muitas vezes são uma forma de prisão. Inclusive pedestal, né? Uma prisão. Então a gente se colocar numa forma humana, e uma forma humana de que merece sentir prazer e merece ser feliz, é libertador. Ser a nossa essência, nossa verdade, viver a nossa verdade, né? Num mundo de muito Instagram, de muitas vidas fakes que a gente quer mostrar que tem, que faz, que acontece. Um olhar para dentro e se apresentar sem tanto rótulo, né? Quem eu sou, onde eu moro, se eu tenho filhos, que idade. Sair um pouco dos rótulos e entrar dentro de si, assim. Eu acho que é uma das coisas mais lindas que o Tantra pode nos oferecer. E, e é essa ferramenta, né, das três chaves, da respiração, movimento e som, que a gente subestima, mas que são, assim, uma grande potência. É, Vamos ver. O que mais que eu quero trazer? Quero falar um pouquinho de Kundalini também. Podem me interromper a qualquer momento. Vou falar isso algumas vezes, porque a galera fica tímida. Tem muitos nomes aí que eu não conheço pessoalmente, então podem estar mais tímidos, podem interromper, pode mandar no chat. Vou falar da Kundalini, que é uma energia que está muito na moda. Eu faço ativação da Kundalini também, faço processo online, em grupo, individual. E a Kundalini também é ativada com o Tantra. Só que por que que tá tão assim em alta essa ativação da Kundalini e esse processo de chegar nessa ativação dessa forma? O Tantra e o Yoga, eles pedem da gente muito mais para ativar a Kundalini. Eles pedem mais tempo, mais energia, mais conhecimento, muito mais. Então, esse processo de ativação da Kundalini que eu sigo, que é o método AC, vocês podem ver, normalmente as pessoas estão deitadas, vestidas, com uma venda, com um fone de ouvido. É um método para facilitar quem nunca manipulou. Essa energia precisa de alguém para dar aquele primeiro empurrãozinho. Mas essa energia está dentro da pessoa. E é por isso que não é uma religião, não é uma entidade, não é um processo. Enfim, tem gente que fala exorcismo e umas coisas absurdas. Então eu vou aproveitar essa live para esclarecer. A Kundalini é uma energia de uma serpente. Imagina uma serpente, uma energia, né? No nosso quadril. Então a gente nasceu com ela. Quando a gente é criança, a gente não tem medo, a gente tem muita vontade de viver, a gente dorme melhor, né? Principalmente a galera ali da insônia sabe bem o que eu tô falando. A gente dorme melhor, a gente se sente com menos medo de ser julgado, de todas essas coisas. A gente faz amizades mais fácil, a gente sonha mais, né? Com mais liberdade, com menos travas. E essa é a nossa energia da Kundalini da forma mais pura. A energia da Kundalini quando a gente é criança. Eu adoro esse exemplo. Porque é quando a gente não tem todas essas restrições. E quando a gente ativa e autoriza essa energia a voltar, é só isso, é simplesmente isso, gente. A gente quer voltar a ter energia sem ter ansiedade, a ter sonho sem ter medo, a olhar pra gente com um carinho. Quando a gente começou a criticar a gente
essa cobrança exacerbada de performance foi depois. Depois. Na infância a gente não faz isso, não tem isso. Então é essa energia que a gente quer voltar. Não é uma coisa de outro mundo. Não precisa ter medo. Durante o Tantra, essa energia existe e ela é manipulada, só que ela requer muito mais passos, né? Para se atingir o que a gente consegue numa sessão de 1 hora. E eu trago lá no retiro também, e é lindo de ver. Porque a pessoa consegue estar deitada, ela simplesmente autoriza com o próprio corpo, né? Palmas da mão virada para cima, uma respiração, uma presença, de sentir tudo isso. Quais as reações durante a sessão? Pode ter movimentos involuntários, pode sentir um calor, pode chorar, pode rir, pode dormir. Dormir é muito quando a cura vai acontecer e você. É bom que você não esteja acordado para não precisar lembrar, né? Então, cada pessoa tem gente que vê mandala, tem gente que vê animal de poder, tem gente que vê uma fase da vida. E é muito legal, assim, ver as diferentes reações da Kundalini. Mas o mais importante não é aquela 1 hora. Aquela 1 hora eu não preciso de performance nenhuma. É só a sua presença. É o que vem depois. A vida depois que você volta a olhar para essa Kundalini é uma vida muito mais presente, muito mais feliz, muito mais energética. É por isso que muitas pessoas postam: nossa, eu faço ativação da Kundalini todo mês, né? Eu amo, eu não vivo sem. E todo o meu método ele é muito de te empoderar. Então, é mostrar pra você como chegar ali naquela Kundalini, como sentir aquela felicidade, aquela potência. E na maioria das vezes, você próprio conseguir manipular aquela energia. Porque muitas vezes ela é desconhecida. E é por isso que é tão difícil, né? Tem gente que fala: poxa, Fê, eu fiz Kundalini Yoga muitas vezes e não senti isso. Gente que tinha feito 1 ou 2 sessões de Tantra com outras pessoas que não tinham sentido. E eu sempre digo: esquece o passado. Você estava aqui hoje, você sentiu, é o que importa. Porque existe muito essa comparação, essa cobrança, né? Que é um pouco complicada. Então, fica o convite, assim, de, quando a gente fala de Kundalini, entender que a nossa energia potencial criativa sexual, mas ela não é para sexo. Essa energia, ela é para resolver problemas, para se sentir vivo, para estar mais saudável, para buscar menos anestesias não saudáveis lá do mundo fora, para conseguir se conectar com você mesmo. E essa energia potencial criativa, muitas vezes as pessoas falam: como assim criativa? De criatividade, ela vem de criação, criar. As pessoas falam: mas eu não preciso disso, a minha vida tá ok, as coisas estão funcionando. Só que tem um detalhe, né? A gente precisa de criatividade para problemas no dia a dia, para solucionar, para ver, para fluir de algumas formas. Então, muitas vezes a gente nem sabe o quanto a gente precisa da Kundalini. A gente simplesmente desligou e tá vivendo no automático. E é por isso que eu sou tão fã desse método, né? Porque consigo levar a ativação para pessoas que não tiveram acesso, foram desconectadas disso, alienadas do corpo. Então é uma forma bem boa de começar, e foi por isso que eu comecei a trazer ativação. Principalmente nos Estados Unidos, né? O Tantra é bem temido, inclusive pela lei, né? Aqui, então é bem complicado. E no Brasil tem muito esse tabu, né? Porque falam: é para apimentar a relação, para ter um orgasmo melhor. Mas até lá tem muito trabalho para ser feito, tem muita cura, tem muito processo para viver. E nós mulheres, agora falando como mulher, muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de receber prazer, de ser cuidada, e de expandir. E os homens também se cobram muita performance. E é muito difícil quando essas duas pessoas se conectam. E eu não quero fazer aqui um tantra heteronormativo longe de mim, mas porque eu sempre falo que a energia feminina e masculina está dentro da gente, independente das nossos caminhos aí na vida. Mas muitas vezes a gente entra num conflito do que a gente quer, do que a gente é e do que a gente mostra ser. Então a gente não conhece a nossa própria verdade, a gente não conhece o nosso próprio prazer, entrega na mão do outro, né? E muitas vezes a gente não se prioriza, seja porque tem muita cobrança, seja porque, enfim, porque tá vivendo no automático. E muitas vezes a gente tá numa batalha enorme para conquistar espaços na sociedade sem ter conquistado espaços dentro da gente, né? De conseguir acalmar, de conseguir viver. E essa cobrança normalmente dá muito errado. Eu dou um exemplo, né? Que nós mulheres às vezes crescemos vendo Disney e os homens aprendendo sexo com pornô. E essas duas pessoas vezes se casam e vão pra cama. Não dá certo, gente. Não dá, porque um tá olhando pornô e o outro tá querendo um príncipe da Disney. Assim como nos relacionamentos, nos aplicativos, as pessoas vendem uma coisa querendo outra. E aí a verdade ela vem. Então é muito mais fácil
a gente ser a gente, mas para isso a gente tem que saber quem a gente é. E muitas vezes não é por maldade, é por muito Instagram, é por muita cobrança social que a gente nem lembra quem a gente é. O que dirá saber o que nos dá prazer? E como? E é por isso que essa ferramenta não tem que estar na mão de outra pessoa. Você se empoderar do seu próprio prazer é uma liberdade. É uma liberdade para não se envolver em outros relacionamentos que não são saudáveis, para conseguir no teu relacionamento atual se comunicar melhor, conseguir expressar a sua voz, a sua vontade. Muitas pessoas me perguntam, Fê, como você faz para viver no mundo lá fora depois de mais de 10 anos de tanto, né? Se relacionar com pessoas e tal. Eu falo que a nossa energia, ela atrai o que a gente é. E a nossa tribo, né? Então, muitas vezes, a pessoa vai entrando na tua velocidade de respiração, de movimento, de presença, simplesmente por você estar tão forte e sólido naquele método, naquela situação, que você vai conduzindo de uma forma leve. Você não vai dar uma aula, por exemplo, uma pessoa que vai num retiro e aprende massagem tântrica, não vai no primeiro date ensinar a pessoa a fazer pelo Tantra. Porque o Tantra não é performance. Quem vai fazer o retiro sabe, alguma aula comigo, não é sobre técnica. É sobre presença, intuição, respeito. Então é muito além disso. Essa questão do prazer é uma questão muito mais de verdade do que de técnica. E eu demorei muito para aprender isso, porque quando eu me formei em terapeuta tântrica, eu fui por um curso que era total de técnica, e aí depois eu tive uma professora, na Taraj, da Argentina, que ela fez um curso que era só de intuição. E eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque no primeiro dia eu falei, intuição? Eu vim até aqui para aprender intuição. Fiquei chateadíssima. Tinha um outro colega meu, terapeuta, há muitos anos também, e a gente conversou, isso foi em 2017. E a gente, nos 2 primeiros dias, estava assim, quase arrependido de ter ido. E aí, quando deu um clique, a gente entendeu o que ela quis dizer e o que quis mostrar foi algo assim que mudou a minha forma de enxergar não só o Tantra, mas as minhas relações, né? E é isso que eu sempre trago nos meus cursos pra gente esquecer a técnica. Hoje em dia no YouTube tem um monte de gente ensinando isso, aquilo, aquele outro. Mas um dos maiores segredos, por exemplo, de uma massagem bem feita no Tantra é você conseguir se conectar com a respiração da pessoa que está recebendo e imaginar que aquele corpo que você está massageando a sua mão. E a mão aqui, ela tem um ponto, tem vários pontos no corpo que a gente chama de kama-dharmas, que são pontos mais sensíveis, assim, essa parte dentro da mão é bem sensível. Quando você tá dando uma massagem tântrica para alguém que você tá trazendo um sentimento bom, de carinho, de conexão, e sente aquele corpo que tá massageando essa mão de volta, vocês entram num transe que é muito além de uma técnica, de usar o dedinho paredinha, de fazer isso, o movimento da pétala, da flor, é muito além, uma respiração em sincronia. Então o Tantra, quando a gente evolui nele, é esse estado de presença, é isso que a gente busca. Não é performance, não é vou fazer o Tantra para arrasar na cama, vou fazer o Tantra. Isso é consequência, né? O ser feliz e ter um orgasmo que nem dizem de 1 hora. Fê, é possível ter um orgasmo de 1 hora com o Tantra? É possível, mas se fosse fácil, a gente vendia na Amazon. Vendia no correio, chegava na sua casa aqui, toma a pílula, cola o adesivo. É um processo para se chegar até lá. E aí eu fico assustada, que as pessoas têm medo, fico perplexa, têm medo de não viver tudo isso. Quando eu pergunto o que é Tantra, Fê, é o seu corpo, como se fosse um iPhone. Comprou o último iPhone, o iPhone 17, o último da Apple, só que sem poder usar nenhum aplicativo. Só a câmera, ligação e mensagem de texto. Você não ia comprar o último iPhone só para usar mensagem de texto, ligação e a câmera. Aí você pega qualquer celular antigo. Esse é o nosso corpo sem o Tantra. O Tantra é quando você já consegue botar os aplicativos e usar, e explorar e expandir. Então, assim, ter receio disso e não ter receio, de repente, de beber e dirigir, de entrar num aplicativo e encontrar uma pessoa estranha, de usar algum entorpecente, mas ter medo da tua própria energia, da tua própria expansão, é muito louco se a gente for pensar, né? O que a gente tá, o que a gente tá temendo, né? Por que a gente tá preferindo uma anestesia externa, uma fuga, do que um mergulho dentro da gente, assim? Então, esse questionamento eu gosto de deixar quando eu falo um pouco de Tantra, porque até hoje eu não entendi na mente humana o que faz temer ao invés de se entregar e viver. Acredito, por a gente saber que tem muito a ser vivido e ser sentido depois do medo, né? Então, o Tantra é essa chavezinha.
Quero falar. Que mais? Separei alguns assuntos para falar. Tantra é para quem é casado, é para quem é solteiro, é para quem? Tantra é para todo mundo, para todos os seres humanos. É muito bom quando a gente está num relacionamento poder viver o Tantra 2, mas o primeiro passo do Tantra é viver o Tantra para ti, individual. Então, assim, muitas pessoas me procuram querendo aprender a dar massagem para o outro e eu não ensino. O primeiro passo é sempre para você mesmo. E é por isso que o Tantra é para todo mundo. Para quem tá solteiro, eu inclusive incentivo muito as trocas tântricas entre amigos. Acho que muitas pessoas se relacionariam com menos pessoas tóxicas e abusivas se a gente tivesse mais carinho normalizado, né? Normalizar o afeto e as trocas, e não necessariamente elas precisam avançar até um estado de nudez, de genital, mas um toque sutil, uma entrega, uma liberação de ocitocina, um olho no olho, todas essas ferramentas que o Tantra nos traz, elas nos deixariam muito mais felizes e menos sucintos a fazer escolhas por carência, por dependência emocional, por aprovação, por medo. Então, assim, dentro do relacionamento é muito bom para quem já tá no relacionamento há mais tempo, porque você consegue olhar para si e para o outro de uma outra forma, consegue ter uma expansão de consciência, de prazer. Para quem tá solteiro é muito bom, porque você simplesmente vai subir a sua régua sobre como se olhar, como se tocar e como ser visto e ser tocado. Um dos momentos mais lindos que tem é quando eu ensino massagem tântrica. Para mim é um momento muito sagrado, muito divino, é, muito abençoado. De poder ter um corpo ali na minha frente que eu possa honrar, cuidar e trazer muito amor. E as pessoas todas na sala vêm e sentem. É muito lindo. No retiro ano passado foi muito, muito fofo, porque a emoção foi muito forte. Assim, dar no Brasil o retiro para mim é muito significativo. E as pessoas que eu escolho para estarem ali, para receberem a massagem, serem não modelos de massagem, mas fontes de inspiração para quem está ali. É muito bom, é muito importante. Então, quem já viu, a forma que eu ensino é de honrar, de respeitar. E ali, para quem tá solteiro também, vira uma chavezinha do eu quero ser olhado assim, eu quero ser tocado assim. É isso que eu quero para minha vida. Eu não vou aceitar nada menos do que isso. E também vou aprender a tocar e ver o outro dessa forma. Acho que esse mundo de Instagram a gente está com muita crítica, muita cobrança, um movimento do feminino, do masculino, e disso, do que é certo, do que é conservador. Isso é muito performático. Isso machuca, isso trava. Então, assim, olhar para uma pessoa na sua frente e honrar aquele corpo, aquela história, é o primeiro passo. Normalmente é o que a gente mais esquece, né? Os casais muitas vezes falam, a gente tem amor, mas a gente está fora do compasso. E o Tantra traz isso, né? Da gente estar no mesmo fluxo de respiração, de presença, de movimento, de som. E poder viver isso junto também é muito bom. Então, é para todos. Vamos ver. Eu vi que a Cat comentou muito bom. Eu quero ver se tem mais alguém com alguma dúvida, querendo saber mais alguma coisa. Eu já dei algumas dicas das perguntinhas que vão ter no quiz. Quem estava anotando já lembra. Vou recapitular. Tantra é uma filosofia, não é uma religião, que vem a setembro. Fala das práticas. Tá bom, vou falar das práticas. Só vou recapitular primeiro, que eu já estava nessa linha de raciocínio pro quiz. Tantra é uma filosofia, não é uma religião, e não é só massagem. Massagem veio lá depois do Neotantra, quando a gente trouxe para o Ocidente. As três chaves, essa perguntinha vai ser difícil porque tem alguns pega-ratão. Movimento, som e respiração. É para todas as pessoas, não é só para casais, não casais, são para todos. O Tantra é uma ferramenta de expansão da consciência através do corpo, né? Então, o corpo a gente inclui o corpo neste processo. Não é só com a massagem, não é toda uma filosofia, uma vivência. A energia da Kundalini é uma força vital criativa, sexual. E sexual aqui não tem aquele tabu, não tem aquele cunho sexual ocidental limitado. Ele é gigantesco, né? Como uma fonte de prazer e de felicidade. E a última é da ativação da Kundalini, isso é uma experiência de expansão. E que mais que a gente colocou? Encontro consigo mesmo, sabe? A Kundalini é muito
de uma essência sua. E a Kundalini pode ser ativada não só com esse método AKI, que eu trouxe também, mas com o Tantra, então com as meditações, com os movimentos e com a massagem. Isso é bem importante. Acho que a última pergunta que o Fabiano botou era sobre a data do retiro, mas aí vocês vão ver no final. Recebi perguntas. Uma pergunta do que vem é setembro. Sim. Amo dar Tantra no Brasil, me faz muito feliz. E uma pergunta sobre falar das práticas. Vamos falar das práticas. Primeiro lugar, repetir que nada é obrigatório. Tem casais que vão, às vezes a mulher tá super afim de fazer e o cara não tá tanto, e aí eles vão, e eu digo respeita, faço o que vocês estejam afim, e no fim eles fazem tudo e amam, e enfim. Então, assim, eu acho que justamente esse método de não ser obrigatório é maravilhoso. O da massagem também, eu digo assista como é a aula, porque não é uma aula, né? É um ritual. Não é obrigatório. E a prática você pode fazer no off, pode fazer ele depois. Isso é só uma formiguinha perto do todo, né? Eu vou falar das práticas de uma forma muito digerida já, não vou usar tantos termos técnicos, mas se alguém não entender alguma coisa, por favor, me pergunte. Quando eu dou o retiro, eu crio uma linha sobre os chakras. Então a gente começa trabalhando o nosso chakra base para se sentir aterrado, pertencente, presente. Vai subindo na nossa energia sexual, vai trabalhando o nosso plexo solar depois, que é o nosso propósito na vida, se sentir com uma missão, agregando para o mundo. E a partir dali a gente vai subindo para o chakra cardíaco, né, o chakra do coração, a amorosidade. A gente vai trabalhando depois o chakra laríngeo, vai expandindo para o nosso terceiro olho, né? É uma questão da intuição, da mentalização, da presença, com tudo isso materializando. E o último da expansão, que é o nosso chakra coronário. Então, assim, as práticas, elas são pensadas justamente para a gente seguir essa linha e não ir direto para uma massagem, não ir direto para uma meditação que talvez a pessoa não acompanhe. É por isso que é um método que muita gente nunca fez nem yoga, que nunca nem leu um livro sobre Tantra e chega lá e consegue viver tudo, porque é feito também para quem já conhece, para quem já viveu da mesma forma. As práticas são conduzidas de uma forma super responsável, com base no movimento, respiração e som. Então, muitas das práticas a gente vai usar o corpo como método de transcendência, que é, né, a filosofia do Tantra. Muitas vezes a gente usa venda nos olhos, então tá todo mundo vendado, ninguém vai olhar ninguém, a gente se solta mais. Música, temos cantos, temos, né? Mas, assim, de novo, nada é obrigatório, porque o seu corpo vai querer estar ali e a condição é leve para que você queira estar ali, né? Eu acho que isso faz muita diferença. E o som, né? Tá todo mundo ali se entregando, vivendo. E uma das práticas mais fortes do Tantra é o Tratak, que é o olho no olho. E é uma das práticas que as pessoas relatam no retiro que são mais, assim, das mais fortes, né? Nossa, Fê, fazer um Tratak é como a gente começa e como termina o retiro, e é muito diferente. Eu sou outra pessoa fazendo essa atividade. Porque é olhar e ser visto, se apresentar pela sua energia, né? É muito importante. Outras práticas que a gente agrega no retiro do ano passado, a gente teve Temascal, por exemplo, que é uma prática xamânica. Esse ano não tem Temascal para quem estava com receio, mas tem Ecstatic Dance, que é uma prática super de Kundalini, porque é ativa, e a gente vai estar num lugar muito especial. É um local que eu sempre quis dar retiro, então vai ser dia 25 a 27 de setembro, lá em Ibiraquera, no templo, White Lotus, né, o Templo Branco, e ele é um local justamente para a gente conseguir unir tudo isso, porque a lagoa encontrando o mar, a gente vai ter práticas ao ar livre, práticas também de yoga, tá? Eu não abro mão nunca, porque o yoga é a disciplina do Tantra, então a gente faz um yoga ali antes do café da manhã bem especial. O Felipe vai conduzir esse ano as práticas de yoga do retiro, porque o Felipe, assim, é um Shiva excepcional. As práticas dele são muito completas, nos preparam para as atividades do dia. A carga horária é bem cheia, né? Estamos para isso. Então, nós estamos ali de férias. Por isso que a Vento Oriente proporciona a opção de você chegar um dia antes, ir embora um dia depois, adicionar passeio para ver baleias, para deixar sua viagem mais interativa, mais turística, mas de sexta-feira a domingo, nos horários do retiro, são práticas pensadas para você viver, explorar esses chakras, essa expansão toda, com muita responsabilidade e muita felicidade. Eu sempre ponho uma intenção no retiro. O ano passado era de comemorar e esse ano é de amor e felicidade. Eu quero que as pessoas saiam se sentindo muito amadas e felizes. Então, as práticas são muito focadas, claro, em, né, liberação energética. Vão ter grito, vão ter choro, vão ter
abraços, mas principalmente a ideia é que vocês vão para casa no domingo se sentindo felizes e amados, assim, e essa energia contagia muito e vai para nossa vida depois.